Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Nós estamos para mais um desses vídeos que estamos gravando aqui ao lado da pastora Daniele, no estúdio da rádio Voz FM, 106.1 aqui em Foz do Iguaçu e região, e também pela internet, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês têm assistido. Compartilhem nos Facebooks e nos Twitters, tá bom? Vamos divulgar isso aí. Nós já falamos sobre inferno no primeiro vídeo, sobre espiritismo ontem no segundo vídeo, e hoje vamos falar sobre portais mágicos, portais espirituais, sobre o que atrai o mundo espiritual para sua vida física, tá bom? Como que você pode acabar abrindo uma brecha sem saber dentro da sua família, dentro da sua casa. Então fique atento, que daqui a pouco começa o vídeo. Vai lá. Fique atento, que nós vamos... Fique atento que lá vamos nós. Daqui a pouco começa o vídeo, vai ter um corte e o vídeo vai começar. Então fique atento. Tem mais comercial? Tem mais comercial. Aí. Agora já vai fazer abertura. Então fique atento. Aí depois eu edito, eu picoto. Pastora, fale, fique atento. Faça um oi pro pessoal do YouTube. Desculpa. Fale pro pessoal do YouTube. Falar o quê, meu filho? Fala assim, fique atentos. Nós vamos começar mais um vídeo. Oi, eu sou a pastora Daniele. Olá, eu sou a pastora Daniele Zanelato de Foz do Iguaçu. Fique atento. Sim. É muito marrenta. É muito marrenta. Agora quem vai te entrevistar sou eu. É verdade que a igreja começou com o programa de rádio? É verdade. Então você é uma radialista, pastora, não uma pastora radialista. Não é? Já estamos aqui ao vivo com o pastor Carlos Ribas. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastora. Feliz? Mais do que ontem. Eu tenho um pastor amigo meu que toda vez que ele me via, se ele me via 3 vezes no dia, ele fala, tá feliz, filha? Tá feliz? E eu tenho um obreiro na minha igreja que se ele me encontrar 10 vezes no dia, ele me saúda com a paz do Senhor as 10 vezes. Ah, é? Oh, meu Deus. Eu saio da igreja, vou na farmácia, na esquina, quando eu volto, ele paz do Senhor, pastor. Ele me saúda as 10 vezes. Se o pastor Ramon estiver me ouvindo, um beijo, pastor. Será uma benção. E eu vou aproveitar então e estender. Se o Michael, meu obreiro, estiver ouvindo, um beijo, Michael, Fernanda. Nós amamos demais vocês e somos felizes em ser pastores de vocês. Ai, teve até um dia que eu falei, pelo amor de Deus, eu tô feliz em todo tempo, em toda hora, né? Porque é demais, né? Um abraço, pastor Ramon. Te amo. Imagina se eu não te amasse, hein? Maravilha. Pastor Carlos, hoje nós vamos falar umas coisas bem bacanas. Os outros dias também foram, né? Foi muito 10. No primeiro dia nós falamos sobre o inferno, aonde ele está. Né? Debaixo da terra, no céu, no ar, por aí. Se o inferno é aqui, se o inferno como é algumas aqui, pessoas acreditam que o inferno é na terra. Isso aí. E foi muito legal. Foi mesmo. Inclusive, se você perdeu o programa de ontem, eu vou postar no nosso Face o primeiro programa. Isso. Ontem nós falamos sobre espiritismo, essa questão de... É verdade que os mortos, depois que uma pessoa morre, ela volta a conversar com a gente. O pastor Carlos explicou tudo isso ontem e a questão da psicografia também. Inclusive, tinha um espírita que estava nos ouvindo, depois eu fiquei sabendo, que ele falou assim que o pastor Carlos tem problema, que jamais Deus daria poder a um demônio a aprender a escrever e barabá, e barabá, e barabá. Mas não participou, né? Só mandou a filha falar, né? É verdade. Ele falou, discordou tudo que o pastor Carlos falou, mas eu queria que ele participasse. Inclusive, Pois é. Por que ele não mandou uma pergunta na hora? Por que ele não ligou, né? E o medo? Agora sim, eu digo aqui, se Deus jamais desse poder, permitisse, né? Deus não daria o poder ao demônio, permitisse que o demônio tivesse o poder de aprendizado, então por que razão Deus nos daria uma vida cônscia, uma vida inteligente, e depois de morto, permitiria que o nosso espírito, agora destituído da nossa mente racional, tivesse também ação de aprendizado e de interação com o mundo dos vivos? Por que razão haveria necessidade de ter um mundo dos vivos e o mundo dos mortos se os dois pudessem se comunicar? Então só haveria ou só o mundo dos vivos ou só o mundo dos mortos. Não precisaria ter 2 mundos. Muito bem, mas eu queria que ele tivesse participado, porque ele Mas é assim mesmo, quem não tem resposta... Ele é bem comunicativo, né? Quem não tem resposta Aí ele se disse esconde. outra coisa também. Ué, mas se o pastor falou lá que diz que o demônio precisa de um corpo pra poder ver o mundo espiritual, e como que, então, ele acompanhando uma criança, ele aprende as assinaturas e barabá e barabá? Eu expliquei ontem, ele não deve ter ouvido. Então, eu vou pegar o programa, o primeiro dia e o segundo dia do programa, eu vou postar no nosso Face depois do nosso programa. Vou deixar a Alba incumbida com isso. Beleza, Alba? Isso. Anota aí. Ela vai postar o primeiro dia do programa e o segundo dia do programa, pra você que perdeu. E hoje,
pastor Carlos já está aqui com a gente, né? E ele vai estar falando sobre portais espirituais, né? E sobre palavras de maldição também. Então, segura aí, viu? Não mude de sintonia. Se você, durante a fala do pastor, você sentir alguma dúvida, eu quero que você ligue. Eu quero que você ligue no 3025. Anota aí, esse é o telefone aqui dos estúdios da Rádio Voz FM. Uma dúvida, você vai ligar na hora, vai fazer sua pergunta e depois, quando for o tempo oportuno, ele vai poder responder aí, né, a sua resposta. Então, você anota aí o telefone do nosso estúdio aqui. 3025 7878, 3025 7878 ou 3025 7677. 3025 7878 ou 3025 7677. O site aqui da nossa rádio é o fmradiovoz.com. Você vai pegar esse link e você vai postar aí para os seus amigos ouvir também o programa de hoje. Você que está com o Facebook aberto, eu queria que você me ajudasse nessa divulgação, tá certo? Desse programa. Eu queria que agora você fizesse um favorzinho e postasse aí no seu Face esse programa. Coloca aí que o pastor Carlos, ele vai estar falando sobre portais espirituais, sobre palavras de maldições também. Então posta aí que vai ser muito bacana, vai ter muita informação bacana para você participar. Você pode também mandar uma mensagem de texto. Não me ligue no meu telefone, tá? Não ligue aqui. Eu quero que você mande mensagem de texto com a sua pergunta. Coloque o seu nome e a pergunta. Não quer se identificar também, não tem problema. Mande a sua pergunta, porque você não pode ficar com dúvida, não é verdade, pastor? Porque tem muita gente, né? E, gente, por favor, preste atenção. Porque às vezes vem 4, 5 perguntas com o mesmo sentido. Eu acho que você pare agora para você prestar bastante atenção na fala do pastor, entende? Se tiver alguma dúvida, você ligue para cá, tá ok? Mas preste atenção, porque às vezes você fala... Aconteceu ontem assim, uma pessoa fez uma pergunta e ele respondeu. De repente, 10 minutos depois, uma outra pessoa fez a mesma pergunta. Entende, gente? Então preste atenção, tá bom? E vai ser bacana. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de portais espiritual. Que negócio é esse? Então, isso aí acontece exatamente por isso. Até encaixa-se bem na resposta do nosso amigo espírita sobre os espíritos que estão no mundo espiritual. Como não há possibilidade de um espírito humano estar ativo no mundo espiritual após a morte dele, o que existe é uma divisão do mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico é o que nós vivemos, habitamos, seres vivos, e o mundo espiritual, anjos e demônios. Não há habitação de corpos espirituais de seres que desencarnaram. Não há habitação. Então, o engodo do espiritismo, né? Falei bastante, 1 hora e pouco. O vídeo no YouTube está com 1h18 falando sobre isso. É exatamente esse, que a pessoa morre e ainda tem essa outra chance de reencarnar, que isso é uma tremenda mentira. E o nosso amigo espírita que nos ouviu ontem, que perguntou por que o espírito mensageiro poderia aprender a escrita para depois usar como psicografia, sendo que um demônio precisa de um corpo, ele também não prestou atenção que a minha explicação foi completa. Que no inferno existem demônios de classes diferentes. Então alguns demônios têm o poder de entrar no sonho. Dos demônios que entram no sonho, tem demônios de sonhos sexuais, tem demônios de outras áreas do sonho. Tem outros tipos de demônios que podem entrar na vida financeira das pessoas, e os mensageiros são demônios familiares e eles têm poder de ver o mundo físico. Inclusive eu falei ontem, talvez não como nós vemos com toda essa nitidez e complexidade de cores, mas eles conseguem identificar e ver o mundo físico. Então é só prestar bem atenção, ouvir bem e conseguir entender. Os portais são mais ou menos o que diz em Mateus 18:18, que eu vou ler para vocês. Diz assim na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 18, verso 18. Digo a verdade. É Jesus falando e ainda expressa que está falando algo que é verdadeiro. Jesus nunca falou mentira, mas ele afirma, é uma afirmação. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Quando nós falamos de céu, eu falo isso nesses 3 programas, nós estamos falando de mundo espiritual. É claro, é óbvio que não está falando desse céu azul que está aí, cheio de nuvens, estrelas à noite, onde os aviões voam. É o céu espiritual, é o céu da criação. O céu onde Deus habita é chamado pela Bíblia de terceiro céu, ou
o céu dos céus. O céu onde o inferno existe, onde há o trânsito de demônios, é o segundo céu, que é o inférios, abaixo do terceiro céu, chamado também de inferno. E o céu onde nós habitamos, que aí sim é um céu físico, esse azulzinho, é o primeiro céu. Então isso é um entendimento teológico de milhares de anos, né? Não é recente. Nesse entendimento de que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu, ou tudo que nós abrimos na terra é aberto no céu, nós entendemos que há a possibilidade de passagem, de trânsito, de palavras ou atitudes do mundo físico para alguma atitude no mundo espiritual. Semelhantemente, do mundo espiritual, uma passagem ou trânsito para o mundo físico. Mas volto a afirmar, não de seres humanos que desencarnaram e os seus espíritos estão no mundo espiritual. Senão eu estaria embasando a cultura ou a crença do espiritismo. As pessoas que morreram não têm possibilidade de comunicação ou de ação autônoma no mundo espiritual. Então, quem são esses seres no mundo espiritual que se comunicam ou que se manifestam no mundo físico? Anjos ou demônios. Anjos não precisam de portais para habitar na terra, para entrar no mundo físico, porque eles estão debaixo do comando de Deus. Então a Bíblia é repleta de situações que Deus dá uma ordem, o anjo desce e fala com a pessoa. Deus dá uma ordem, o anjo vem, entendeu? Então é bem completa essa explicação na Bíblia Sagrada. Agora, demônios, por terem sido destituídos de poder, por haver perdido toda a autoridade, tanto de mundo espiritual quanto de mundo físico, eles dependem que um ser vivo, que um ser humano, que é a ação criativa de Deus, nós somos a expressão criativa de Deus, eles dependem que um ser humano abra essa porta para que eles entrem. Então o demônio lá no inferno, ele não tem poder de chegar simplesmente e falar, não, eu vou sair aqui do inferno, vou entrar na casa do fulano e vou fazer um estrago na família dele. Ele não pode. Ele precisa que o ser humano abra essa porta para que ele entre. E de onde vem essas aberturas, que nós chamamos de portais? Através de maldições, que são de várias causas, sejam elas impostas, sejam elas feitas por si própria, a pessoa que se auto-amaldiçoou, que eu vou falar mais para frente, objetos, circunstâncias, rituais, cultos religiosos, alguns cultos de religiões, né, que são demoníacas, por mais mentirosos que pareçam, são demoníacas, então geram essa abertura de portal. Lugares amaldiçoados, eu quero falar depois sobre carros amaldiçoados, motos amaldiçoadas, empresas amaldiçoadas, empregos amaldiçoados. Então, abre essa abertura para que esses demônios possam vir do mundo espiritual e adentrar no mundo físico. Adentrando no mundo físico, ele tem uma legalidade. O que é legalidade? É o direito legal de fazer uma ação no mundo físico, de tomar posse, que é o que a Bíblia fala, que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Você ligou uma abertura, uma porta. A partir da hora que eu liguei essa abertura, eu estou dando direito para aquele que vai entrar de fazer uso disso. Então, isso é um portal. Essa é a definição de um portal. Existem portais em pessoas, existem portais em lugares, e existem portais que são gerados por circunstâncias, por situações. Um exemplo bem clássico, portal gerado pela morte. A pessoa que tem uma morte traumática, trágica, por exemplo, num acidente, ele morre e normalmente você está andando na BR e você vê que à beira da estrada tem cruz, indicando que ali morreu uma pessoa. Ali é uma indicação de um portal. Porque toda morte traumática há derramamento de sangue. Havendo derramamento de sangue, o demônio tem o direito de usar. Porque o sangue é a vida, não é? O shai do hebraico. O demônio, para que o demônio tenha a autoridade, ele precisa de um sacrifício de sangue. Um derramamento de sangue. Não é? É o que houve no Haiti, com aquele grande terremoto, foi uma legalidade espiritual. É o que houve em vários lugares, é o que o Estado Islâmico está fazendo hoje, lá nos países árabes, matando pessoas degoladas, derramando sangue, o que é terrível, né? Degolando crianças. Meu Deus. Porque eles precisam desse sangue para ter autoridade, para que os demônios possam mantê-los ocultos, mantê-los ativos. Então essa autoridade que vem do mundo espiritual acaba acontecendo no mundo físico. Um dado interessante, Hitler, ele sacrificou judeus por ordem de demônios, para que os demônios pudessem manter o poder que Hitler tinha. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube sabem, mas Hitler, ele foi um soldado baixo na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele era o chanceler da Alemanha. Como que esse homem cresceu tanto e subiu tanto de posições sem que fosse com auxílio de demônios, não é? Não posso falar da nossa política brasileira, mas se a gente for esmiuçar a vida de alguns políticos muito influentes no Brasil, que há 2 décadas atrás eram iletrados sem conhecimento nenhum, continua até hoje, mas enfim, como que cresceu tanto a nível mundial?
por ajuda de demônios. São portais abertos que favorecem a pessoa a crescer. Aí, muitos crentes olham o ímpio prosperando e fica pensando, por que esse ímpio prospera e eu não prospero? Porque esse ímpio teve a ajuda dos demônios. E a palavra de Deus diz no livro de Salmos, para nós não invejarmos a vitória financeira ou a riqueza do ímpio. Porque da mesma forma que vem, ela se dispersa como o vento que sopra sobre uma palha. Mas aquilo que nós ajuntamos são tesouros eternos, que a traça não vai estragar, que a ferrugem não vai corroer, que o ladrão não vai roubar. São tesouros nos céus, tesouros espirituais. Pastor, o senhor falando sobre derramamento de sangue, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando há um acidente, por exemplo, numa esquina, numa encruzilhada, numa rua, e há também um derramamento de sangue, sim, quem sabe até sem que seja uma morte, sim, ou até mesmo uma fatalidade, mas e se, quando há esse derramamento de sangue, o demônio ele acha que ele é dono daquele lugar por causa disso? Exatamente. Antes do derramamento acontecer, o demônio requer o sangue. Então, como que o acidente acontece? Não é? Eu bati, eu não vi. Ontem nós estávamos conversando com um rapaz que se acidentou, e ele disse, olha, eu estava andando tranquilo, joguei para a direita, dei o pisca para a esquerda, olhei no retrovisor, não tinha carro nenhum, quando eu fui virar, o carro me bateu. Eu não vi esse carro. Então, por quê? Porque antes de acontecer um acidente, no mundo espiritual está acontecendo uma movimentação. Não é? Talvez, vamos imaginar de uma forma bem simplista, para que todos possam entender com calma. Imagine que há um escritório no inferno, com demônios que estão dando ordem para demônios funcionários, dizendo, olha, nós precisamos de mais sangue nessa área, nessa região, para manter mais autoridade, mais poder naquela região de domínio. Então, se vira, começa a colher sangue. Aí eles começam a pegar assassinos, fazer assassinos cometer seus crimes, acidentes e tal. E aí vai levantando isso tudo para gerar legalidade, para manter aberto. Talvez as pessoas parem e pensem, nossa, isso é absurdo o que ele está falando. Se fosse absurdo, a Umbanda e a Quimbanda não sacrificava galinha, bode, o satanismo não sacrificava seres humanos para derramar o sangue deles. O sangue tem que ser derramado para manter portais abertos e manter a autoridade de demônios. Agora eu pergunto para qualquer um espírita, umbandista ou quimbandista, se ele consegue passar um mês agradando seus orixás, agradando seus espíritos, agradando seus guias, sem fazer um ritual de sangue sequer. Os espíritos não voltarão, eles não descerão no centro de Umbanda ou de Quimbanda, porque eles necessitam do sangue para se manter preso à terra, se manter ao mundo dos vivos. Então, há necessidade disso. O derramamento de sangue num acidente, ele já é requerido no mundo espiritual. Há um plano no mundo espiritual para que aquilo aconteça. Se não me engano, foi a senhora que disse que na esquina da sua casa tinha muito acidente. Na esquina de baixo. Não é? Na esquina de baixo. Aí foi lá, ungiu com um óleo e aí os acidentes acabaram. Porque ali tinha uma legalidade, provavelmente feita por algum trabalho de magia negra ou por alguma palavra de maldição. Naquele lugar abriu-se um portal onde acidentes aconteceriam. Ali é um lugar de colher tragédia, colher sangue. Não só o sangue, mas também todo susto, todo medo, toda ira, toda raiva, toda contenda. Tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer. Como diz em Gálatas capítulo 5, a gozo, paz, longanimidade, bondade, tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer para nós, alimenta o inimigo. Tem um filminho chamado Monstros S.A., Monsters Inc. em inglês, que exemplifica muito bem isso. Os monstros colhiam o grito das crianças de medo. Os monstros entravam na casa das crianças de noite, assustavam as crianças, e aí colhia o grito. E o medo alimentava a energia do planeta deles, né, do mundo deles. E é mais ou menos isso. Isso é uma exemplificação do inferno. O medo alimenta o diabo, o ódio alimenta o diabo, as coisas que são contrárias ao plano de Deus alimentam o diabo. Como que eles conseguem isso? Através dessa ligação do mundo físico com o mundo espiritual, chamados portais. Quem sabe tem algum ouvinte que está ligado com a gente hoje e que lá na avenida da sua casa sempre acontece acidente, sempre tem esse derramamento de sangue, ou na rua, ou ele mora próximo a encruzilhada, sempre acontece esse tipo de coisa. Sim. Então o que ele tem que fazer é isso, pastor. Vai lá, ora, manda aquele demônio embora, derrama o óleo lá e pronto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é óbvio, joga né? um óleo. Que óleo é esse? As pessoas perguntam, é um óleo santo e tal. Você pode pegar um óleo consagrado no altar da igreja. Ah, pastor, minha igreja não opera com isso. Tem muitas igrejas tradicionais que não usam óleo. Mas você quer fazer isso? É muito simples. Você vai comprar um óleo, um azeite de oliva, vai consagrá-lo em casa, vai orar. Senhor, eu consagro este óleo, porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Então ele é um símbolo demarcatório. Você vai consagrá-lo em nome do Senhor Jesus, vai levar esse óleo lá na esquina, vai derramar. Pastor, eu derramo quanto? 1 litro, 2? Né? Ontem eu falei em derramar 30 litros de óleo. Irmãos, era um exemplo
para contrabalancear o tanto de trabalhos de Umbanda e Quimbanda que são feitos nas esquinas. Era um exemplo. Você pode derramar uma gota de óleo, já é o suficiente para consagrar toda uma esquina. Então, e outra coisa. Qualquer pessoa cristã, né, temente a Deus pode fazer isso, ou só um pastor, um presbítero, né? Como que funciona? Qualquer pessoa. Embora algumas igrejas digam que só pastor pode fazer isso, Jesus não morreu para os pastores. Jesus morreu para as ovelhas. Então, todo aquele... João capítulo 1, verso 11, 12. O Senhor veio para os seus o rejeitaram, mas os que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós o aceitamos, todos nós. Seja o pastor, seja o bispo, apóstolo, enfim, o mais alto grau que hoje se institui, seja o crente, aquele crente que não faz nada na igreja, só senta para ouvir a palavra, que a gente chama de cristão leigo, aquele crente que fica ali sentado, só ouvindo a palavra, se alimentando. Inclusive ele tem o poder e a autoridade, em nome de Jesus, de fazer isso. O maior medo das pessoas é, se eu fizer isso, eu vou ter retaliação? A retaliação, ela é diferente da guerra. É claro que toda ação no mundo espiritual, nós estamos numa guerra. É quase impossível um exército ir para uma guerra e nunca tomar nem que seja uma pedrada. Então a gente vai tomar umas pedradas, vai tomar uns arranhões. Mas a retaliação, ela é quando o demônio passa a ter legalidade sobre a vida da pessoa. Isso não pode acontecer. Porque Deus tem nos guardado. Agora, umas pedradas aí por aqui, por ali, não é? O cara termina de orar, sente uma dor de cabeça, sente uma tontura, uma fraqueza, dor no corpo. Isso é normal. Isso é normal. Porque você está na guerra. É normal. É muito fácil você entrar numa guerra e esperar que não vai tomar nenhuma pedrada. Você vai tomar. É como um combatente. Vai estar numa luta, um lutador não vai tomar nenhum soco. Vai tomar. Mas venceu a luta. É isso que importa. O que não pode acontecer é 2 lutadores entrarem e um sair morto. Isso não pode acontecer. Isso é retaliação. Eu não posso... Não pode acontecer de eu ir numa batalha, orar com uma pessoa, ou ungir uma encruzilhada, voltar para casa, meu filho está de cama, ter que ir para o hospital, quase morrendo. Isso não pode acontecer. Isso é retaliação. Mas eu ir, voltar com uma dor nas costas, uma tontura, uma dor de cabeça, isso é natural. O corpo físico sente, claro, né? O mundo espiritual. Isso é as sensações, a sensibilidade espiritual no mundo físico. E tem muitos pastores que falam assim, não existe esse negócio de retaliação. Inclusive até esses dias uma irmã que é recente na nossa igreja falou assim para mim, pastora, o meu antigo pastor sempre falava para mim que esse negócio de retaliação é tudo palhaçada, diz que de pastorzinho que trabalha com libertação e tal. E ela me procurou justamente porque ela tem uma vida com muitas legalidades, né? E ela acabou querendo ser intercessora de uma pessoa lá e o filho ficou mal em casa. Porque isso é retaliação. Isso aí, é aquilo que a gente falou. Se você tem uma vida com legalidade, você não tem que mesmo ungir uma encruzilhada, você não tem que mesmo colocar o seu dedo onde você... Participa de outro ministério na igreja. Justamente. Agora, se você tem uma vida em comunhão com Deus, sem legalidades, aí sim, você tem que entrar na guerra mesmo, né? E ela falou assim, que disse que ela aprendeu isso todo o tempo quando ela estava nessa igreja, que esse negócio de retaliação não existe. Então, eu tenho uma experiência muito interessante. Eu tenho um amigo meu que também tinha essa linha de raciocínio. Que não existe isso, não existe isso. Claro, é o que eu tô falando. Não existe retaliação para quem está preparado para a batalha. Pisarei serpentes, escorpiões, sob todo o poder do maligno, nada causará dano. Mas aqueles homens que viam os discípulos expulsando demônios em nome de Jesus e queriam comprar esse dom, os filhos de Cefas, quando eles foram expulsar o demônio disse, eu conheço Paulo e conheço Jesus de Paulo, mas vocês eu não conheço. E o demônio pulou neles e bateu em todos eles. Eles saíram maltrapilhos, rasgados, nus, correndo pela rua, todo arranhado. Então isso é uma retaliação, porque foram homens que foram querer fazer a obra de libertação sem o preparo. É o que eu falo, libertação, obra de libertação não é para qualquer um. Não ache bonito autoridade, poder, ordenar o demônio e vai querer fazer, porque é perigoso. Eu tenho discípulos meus, não da minha igreja, porque como meu ministério é um ministério de nível mundial, a âmbito mundial, muita gente me copia, muita gente me segue e nem me conhece de verdade. E aí tudo que eu falo nos meus vídeos, que eu faço, eles acabam, tem muito vídeo meu na internet expulsando demônio, bababá, eles, não, vou fazer a mesma coisa, e acaba dando errado. Mas o que acontece? Eu tinha um amigo meu que tinha a mesma visão, um pastor, e foi pregar na minha igreja uma certa vez, pregar a palavra de Deus, né? O fato de eu trabalhar com libertação nos cultos da nossa igreja, unção e poder, é pregação da palavra. Nós não temos culto de libertação na igreja, por incrível que pareça. Tem gente que vai para lá e pensa, sexta-feira
vai ter um culto de libertação, gente que é endemoniado, gente gritando e vando. Isso não tem na minha igreja. Porque a igreja que trabalha com libertação, o povo é liberto. Igreja que sempre tem gente que é endemoniado é porque não sabe libertar. Senão o povo estava liberto. E aí, Deus é tão bom, pastora, que no dia em que ele estava na minha casa, uma feiticeira de dentro da Argentina, quilômetros dentro da Argentina, tinha feito um trabalho para um rapaz e não conseguiu tirar o demônio do rapaz. Fez todos os feitiços para tentar reverter o caso e não conseguiu. Aí ela se obrigou a ir na minha casa, pedir para ir lá expulsar o demônio. Porque o rapaz tinha ficado surdo e tendo crises violentas e não conseguia. Esse pastor achava que não existia retaliação. Claro, ele nunca tinha metido a mão no vespeiro. É muito fácil você ser aquele pastor de pão e água. Entendeu? Pregar os salmos, pregar as bem-aventuranças. Nunca. O diabo nunca vai ter medo dele, nunca vai querer retalhar, porque também não tem preocupação. Esse cara não é um problema pra mim, o diabo vai dizer. Aí ele foi comigo. Quando ele chegou lá, na casa da feiticeira, cheio de caveira, de morcego empalhado, pendurado, cheio de mandala, cheio de coisa. O camarada deitado numa cama, um gigante, surdo, mudo, mas ele não era isso, ele estava por causa do demônio. Eu tive que orar primeiro para Deus abrir o ouvido dele, para ele me ouvir, depois orar para expulsar o demônio. Quando ele viu todo aquele campo de guerra espiritual, e eu orando ali, lutando, batalhando, ele voltou para casa falando: rapaz, ora comigo porque eu tô com medo que o demônio me retalhe. Porque ele viu o mundo espiritual de verdade. Agora, é muito fácil, aquele pastorzinho feijão com arroz. Não tem retaliação. Claro que não tem retaliação. Você acha que o diabo tem medo dele? O diabo não vai nem passar perto dele, não tem medo, porque ele não é um problema pro inferno. Agora, nós que somos um problema pro inferno, nós precisamos levar isso muito a sério, porque nós estamos na linha de frente. Né? Graças a Deus por pessoas que estão na linha de frente. Tenho pastores amigos meus que não são pastores de batalha espiritual e que são homens de Deus, que estão numa outra linha de batalha, que é no ensino, no conhecimento, na adoração, que é necessário. A minha linha é outra, eu tô lá tomando as pedradas. Muito bacana, então tá aí. Alguma dúvida, liga pra cá. 3025-7878 ou 3025-7677. Você ouviu bem o que o pastor Carlos falou. O que o pastor Carlos falou aqui agora, eu sempre prego aqui na rádio. Né? Se você tem legalidade na sua vida, se você tem portas abertas na tua vida, não coloca a mão aonde você não é chamado. Exatamente. Né? Porque tem gente aí que tem problema no casamento, aí quer libertar o casamento dos outros. Aí chega, ela vai libertar o quê? O demônio lá da outra família ainda vai se unir com o demônio que está destruindo a tua família, acaba de uma vez. Essa é verdade. Eu conheci isso, né? Pastor, esses dias atrás. Aconteceu um fato, olha só, veio uma pessoa, não, por isso que eu falo, vem cada gente pra gente pastorear que não é fácil. Porque tem o Ministério de Libertação, aquela coisa lá. Aí nessas horas você deixa a pessoa falar o que quer falar, né? Aí, cheio dos discernimentos, que aquela ali tem pombagira, porque aquele ali... Vê tudo, tem visão espiritual, tem tudo. Aí escuta só, e a gente ali na nossa igreja, a gente prioriza muito a palavra. E toda pessoa que chega ali na nossa igreja, a gente procura ter esses acompanhamentos de perto. E se tem um mau comportamento, a gente procura também dar umas corrigidas, né? Porque... Tem vara e tem cajado, né? Aí, tá. Cheio dos discernimentos e cheio dos dons da libertação, né? Eu tenho o dom da libertação, que negócio. Foi bacana aquelas coisas que você falou ontem. Dom disso, dom daquilo. Tudo eles colocam que é dom, né? É uma coisa incrível. Aí o que aconteceu? O diabo preparou uma armadilha para essa pessoa. E essa pessoa caiu no laço que ela tanto julgava os outros. Mas é assim mesmo que acontece. Né? Aí eu falei assim... A Bíblia fala isso. Com a mesma medida que você mede os outros, você será medido um dia. Não, e sabe o que eu dei risada? Eu falei, Deus, faz 500 anos que seu irmão tá na igreja. Logo agora que parou na nossa mão, o senhor permite acontecer isso? Aí Deus falou assim, mas é por isso mesmo, eu permiti, porque agora é a hora de vocês entrar que ela vai com a ter verdade. Agora, exatamente. Ou agora ela muda ou não muda nunca mais. Exatamente. Entendeu? Então, ficou bem claro aqui, viu, meu irmão? Você ouviu o que o pastor falou aqui. Então, não coloca a mão no vespeiro quando você tem legalidade na sua vida. Deixa eu abrir só um parênteses aqui na conversa, falando para os nossos ouvintes na rádio e para os nossos irmãos no YouTube. Eu, pela graça de Deus, é só pela graça, porque pela minha qualidade eu não conseguiria fazer isso. Eu prego em muito lugar e dou aula para muita gente boa, não é? Para que os irmãos estão nos ouvindo, eu dou aula na igreja da cantora Cassiane e do pastor Jairinho, que são meus amigos. Ensino lá a batalha espiritual, dou aula na igreja do cantor Fernandinho, pastor Haroldo, que tô formando ele ministro de libertação, um grande amigo que eu tenho, um homem de Deus, batista tradicional, com chamado na área de libertação. Deus usa ele tremendamente. E em várias outras igrejas, no Brasil e fora do Brasil, no mundo todo. Mas, sou doutor em teologia, então eu conheço quem gosta de aprender. E poucas igrejas, nós vimos uma igreja tão
aplicada para aprender, como aqui no Ministério Sementes da Fé, em Foz do Iguaçu. A Bíblia fala para dar honra a quem tem honra, pastora. Então, eu quero realmente honrar publicamente ao pastor Jefferson e a senhora, pastora, pelo ministério que vocês têm, pelos crentes que vocês têm. Por quê? Primeiro, as perguntas que eles fazem são perguntas pertinentes. Não tem ninguém de bobeira ali, não. Tem igreja que tem sempre um palhacinho querendo fazer brincadeira. Ali não, todas perguntas pertinentes, pessoas inteligentes, aplicadas, das mais variadas classes sociais, mas todos no mesmo nível de entendimento. É tremendo isso. Então, o Ministério Sementes da Fé em Foz do Iguaçu está de parabéns. Os outros ministérios que eu não conheço, claro, são igrejas, né? Quando eu elogio uma igreja, eu não estou denigrindo as outras. Todas são ótimas, vêm do reino de Deus, mas poucas igrejas no Brasil hoje que eu conheço têm o nível de entendimento e de vontade de aprender, não é como a Ministério Sementes da Fé. Meus parabéns, pastor. Obrigado. O senhor falou um dos portais agora, que é a questão do derramamento de sangue. E quais são os outros tipos de portais, pastor, que existem? Tá, vamos lá. Vamos primeiro nos portais pessoais, que são pessoas que se tornam portais. Isso é muito interessante nós falarmos. Existem pessoas que elas têm uma porta aberta com o mundo espiritual. E aonde elas forem, fenômenos vão acontecer. Tá? A parapsicologia vai chamar de fenômenos parapsicológicos. Nós, o Ministério de Libertação, vamos chamar de um portal aberto que está emanando essa entrada e saída do mundo espiritual. Então, crianças pequenas, elas têm uma facilidade de interagir com o mundo espiritual. Jesus disse que o reino dos céus é dos pequeninos, não é? Então, imagine vocês, lá no livro de Mateus, capítulo 16, verso 19, diz: eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, muito parecido com outro texto que nós lemos. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu, muito parecido com Mateus 18, 18. Nós temos uma chave. Nós temos o poder de ligar e desligar no mundo espiritual, no reino dos céus. As crianças não têm essa chave. Elas não conseguem ligar e desligar. Fica aberto o tempo todo. Por isso que muitas crianças têm amiguinho invisível. Por isso que muitas crianças fazem coisas que você não acredita. Tem crianças que vão na varanda e se jogam da varanda do prédio. E o pai e a mãe ensinaram várias vezes. Por quê? Porque um amigo invisível foi lá e falou para ela. Você nunca vai saber que foi um amigo invisível que falou para ela, porque ela já está morta. Mas se ela sobrevivesse e a mãe e o pai perguntassem: filho, filha, por que você se jogou da varanda do prédio? Ela diria: não, meu amiguinho invisível me mandou eu me atirar lá para baixo, me jogar. Então, a criança tem esse contato com demônios ou com anjos. Tá? Depende do tipo da criança, da linhagem, né, espiritual que ele segue. Se é um evangélico, muito mais provável que tenha contato com anjos do que com demônios. Aí, existe um caso, pastora, que é muito interessante, que as meninas, na primeira menstruação, elas atraem uma classe de demônios. Porque elas têm o mundo espiritual aberto para elas e o sangue da primeira menstruação atrai os demônios. Eu não sei se eu falei isso no meu livro Bruxaria, talvez não tenha falado. Então eu vou falar no segundo livro, que se chama O Demônio das Cidades, tá? Que vai sair para o meio do ano. Que é a continuação desse livro. Interessante. E tem uma classe de demônios, como eu falei que os demônios mensageiros são demônios familiares, eles podem ver o mundo físico de uma certa maneira, como tem alguns demônios de área financeira, outros demônios de áreas sexuais, existem demônios de uma classe muito especial, que consegue sentir o sangue das meninas nas primeiras menstruações. Então, isso explica muita coisa que as pessoas não sabem. Casas mal assombradas, tá? Tem uma casa mal assombrada, que eu chamo de casa assombrada. Porque a casa mal assombrada é a minha, que não tem assombração nenhuma. Tá muito mal assombrada. Essas casas com assombrações são casas bem assombradas. Elas são bem assombradas. Porque é um assombro, né? Então, essas casas assombradas pelo mal, que aí veio o termo mal assombrada, inverteram o termo, não são... a casa não pode ter um demônio, porque o demônio não habita em madeira, não habita em tijolo, em telha. Ele habita em seres humanos, seres vivos. Então, como que o demônio tem a legalidade para mover janela, porta, abrir chuveiro, ligar e desligar a luz? Eu fiquei uma vez num hotel que era assombrado. Aí eu deitava para dormir no hotel e ligava a luz. Mas não é que acendia a luz, a chave da luz virava, como se alguém tivesse batido o dedo, toque. Aí eu fui lá primeiro, eu sou uma pessoa que primeiro eu vejo se não é algo natural. Fui lá, mexi na chave de luz, vi se não tinha uma molinha errada ali com um problema que estava fazendo voltar. Mexi na chave de luz, não aconteceu nada, vi, fechei e tal. Não, a chave tá normal. Voltei a dormir, de repente acendi a luz sozinho no hotel.
Aí eu pensei, não deve ser coisa da minha cabeça. De repente a TV ligou sozinha. Aí eu orei. Falei, não, tá repreendido em nome de Jesus. Mas da onde o demônio tá naquele lugar? Tem que estar numa pessoa. Entendeu? Então aí o que eu fui fazer? Fui falar com o porteiro. Você quer ter informação de hotel, você fala com o porteiro. O porteiro fala do dono, da filha do dono. O porteiro sabe tudo de todo mundo. Conversei com o porteiro, aí ele falou que a dona do hotel... Eu falei, olha, a dona do hotel é de alguma religião? Não, ela vai aí nos lugares, ela tem... Aí eu comecei a ver cristais, comecei a ver um monte de coisa. O hotel era realmente uma pessoa que era uma bruxa. Então aquele hotel era assombrado. Como eu sempre oro nos quartos de hotel que eu chego, aí o demônio não pôde fazer uso daquele quarto onde eu estava. Mas o portal aberto era para uma pessoa. Casas assombradas é assim. Casa que abre janela, abre porta, liga chuveiro, liga TV. Normalmente tem uma criança ali. Normalmente uma menina que tem um problema. Recentemente, no meio do ano passado, no Rio Grande do Sul, uma família começou a sofrer esse problema, caía pedras no telhado. Saiu na mídia nacional, foi aqui no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, aqui perto. Saiu que a polícia foi chamada, o policial chegou lá, e o próprio policial deu uma entrevista na TV RBS, dizendo que quando ele chegou lá, as pedras começaram a cair no telhado, não tinha ninguém atirando a pedra, e ele pensou realmente que era alguma coisa espiritual. Quando eles chamaram alguém para ajudar, chamaram quem? Parapsicólogos, que são espíritas da linhagem do espiritismo científico. Aí ele disse que era um espírito sem luz, que estava naquela casa, e daí o espírito acabou possuindo a menina. A menina subiu nas paredes. O policial falou que viu a menina andando pelas paredes. A menina, de 10 ou 11 anos, arrancou forro de madeira. Eu não sei como chama, alguns chamam matame, sei lá. Não é matame, matame é carne. Sei lá, enfim. Arrancou forro, não é forro de isopor ou de gesso que você bate e quebra. Aquele forro de madeira, a menina arrancou o forro, pulou para dentro do forro, quebrou as telhas, pulou para cima do telhado, que eles ficavam do lado de fora e a polícia auxiliando, tentando tirar a menina do telhado. Só que a menina estava possuída por um demônio. Não era um espírito sem luz, essa balela do caramba. Isso aí é coisa de, entendeu? Isso aí é coisa de espírito que quer fazer o povo engolir, que aquilo ali é uma alma de alguém, um espírito de alguém. Não existe isso. Aquilo era um demônio. O que eles tinham que ter feito? Chamado um pastor. Por que não me chamaram? Eu ia lá com o maior prazer arrancar esse demônio dessa menina e deixar essa família em paz. Mas daí fizeram o quê? O parapsicólogo disse, ó, não tem jeito, vai embora da casa. O demônio quer o espírito sem luz quer essa casa. Aquela família teve que se mudar da sua propriedade e tocar um fogo na casa. Que absurdo, né? É um absurdo isso. Então, a menina era um portal. Um outro tipo de portal, esse portal que a menina era um portal que é aberto naturalmente. Deveria ser fechado com uma oração super simples de fechar. Expulsa os demônios, ora com a menina, unge ela com óleo, a menina aceita Jesus, enfim, vai ter que ter o Espírito Santo morando nela, né? E fecha esse portal. Um outro tipo de portal aberto é um portal para entrada de maldição. Aí não é um portal que entra demônio, ele entra só a seta do demônio, que é falado, ele é aberto pela fala. É quando a mulher, vou dizer uma mulher, mas isso serve tanto para homens ou mulheres, fala mais ou menos assim numa briga com o marido. Ah, eu queria ficar doente de cama. Queria ficar 1 ano de cama para ver o que você faria sem mim. Quem ia lavar sua roupa, quem ia limpar sua casa. Já que você reclama tanto de mim. Aí ela libera uma maldição. Esse portal ficou aberto à maldição. Essa maldição vai entrar e sair várias vezes e vai mantê-la doente. Vão fazer exames com ela, vão pagar caro em clínicas, não vão achar a doença. Quantos são os ouvintes e os que nos assistem pelo YouTube que passam por isso? Tem uma doença incurável, o médico não acha, já foram todos os especialistas, não descobrem o que é, aí vão passar para qual área? Psiquiatria. É um problema psiquiátrico, não é um problema físico. Primeiro passa para um psicólogo, o psicólogo também não vai achar o problema, vai passar para um psiquiatra, e essa pessoa vai ser uma dependente de medicamentos pro resto da vida, porque é um problema que está sendo gerado na cabeça dela. Como eu falei ontem, e se tem algum psiquiatra que está nos ouvindo, vai poder concordar comigo, a psiquiatria não tem provas científicas de como acontece distúrbios de esquizofrenia. Eles não têm como explicar. Tem um esquizofrênico na frente deles, eles podem atestar. Ele está com esquizofrenia. Podem fazer um tratamento para que possa tentar controlar com medicamentos. Mas eles não têm como, cientificamente, dizer, afirmar, olha, essa esquizofrenia começou nele por isso, isso, isso. É pós-traumática, tá? Mas foi o trauma que gerou isso? Não. A gente entende que foi. Eles não têm cientificamente provas. Por quê? Porque pode ter sido realmente demônios. E como é que você vai provar pela ciência que foi demônios? Então,
esses portais de maldição geram isso. A pessoa começa com uma doença e acaba com uma esquizofrenia. Você entendeu? Muitas mulheres falam, vocês estão me deixando louca. Um dia eu vou cair louca nessa casa. Tá abrindo um portal de maldição. Outros homens dizem para as mulheres, ué, não tá bom? Procura um homem que te sustente. Aí a mulher vai e trai o marido. Entendeu? E nem foi consciente, nem foi, vou pagar na mesma moeda. Porque gerou um portal de maldição. Eu tenho um caso muito clássico que eu conto nos meus vídeos e conto nos seminários que eu ministro, de uma mãe que mandou uma criança, falar para a criança que a criança só incomodava ela, que ela queria a criança quieta, sentada num canto, que não queria que a criança atrapalhasse ela em casa. A criança acabou saindo de casa, foi atropelada por uma moto, não no mesmo momento, meses depois, foi atropelada por uma moto, quebrou a coluna cervical, ficou tetraplégica. Eu estava pregando, isso foi no Maranhão, eu estava pregando em São Luís do Maranhão, trouxeram essa criança para eu orar. Quando eu encostei na criança, eu tive essa visão. Deus me deu o discernimento do espírito da criança, o que tinha acontecido com essa criança, e me fez ver a criança bem, correndo, brincando na casa, e a mãe gritando com ela. E aí eu perguntei para a mãe, a senhora fazia isso com o seu filho? E a mãe começou a chorar, o marido, que devia estar com um nó na garganta tanto tempo, pegou e falou, fazia sim, pastor, essa mulher é uma megera, essa mulher não presta. Falou da própria esposa, na frente de todo mundo. Ela se amaldiçoou o tempo todo, eu tenho que ficar repreendendo a maldição dela o tempo todo e tal. Falei, minha filha, agora a senhora vai ter que pedir para Deus que reverta isso, porque o que está acontecendo com seu filho é exatamente o que a senhora quis. A senhora pediu isso para Deus. Queria um filho que ficasse num canto, sem se mexer, sem atrapalhar, que só mexesse os olhos e só respirasse. É o que está acontecendo com sua criança agora. Então, gera um portal de maldição. Aí tem gente, pastora, para concluir isso, que lança uma maldição e depois fala, não, eu falei sem pensar. Ou lança uma maldição e fala, não, eu falei brincando. Ou lança uma maldição, não foi isso que eu quis dizer. Ou pior, aí é o pior. Lança a maldição e fala, não, eu repreendo, eu anulo em nome de Jesus. Peraí, então Deus é palhaço. Que você libera uma palavra, dá na mão do diabo ela, depois Deus tem que sair do trono da glória dele, mergulhar lá no inferno e tirar a palavra só porque você não consegue refrear a sua língua. Só porque você é bobinho que fala as coisas sem pensar. Nada disso. Nós somos responsáveis por tudo que nós falamos. Nós somos responsáveis. Eu tenho pastores, amigos meus, que falam bobeira. Tem pastores que estão me ouvindo agora que sabem que eu os repreendo. Tem um pastor amigo meu que foi num culto da minha igreja, com um carro importado dele, coisa mais linda. E aí eu perguntei, começou a chover no meio do culto, eu perguntei, quantos vieram sem carro? Perdão, não perguntei isso não, perguntei, quantos vão voltar a pé para casa? Porque eu quero organizar carona para levar vocês para casa. Esse pastor levantou a mão. Eu perguntei, pastor fulano, o senhor não veio de carro, o senhor veio de a pé? Olha o que esse abençoado falou. Eu quase que falei, olha o que esse infeliz falou. Mas olha o que esse abençoado falou. Não, eu vim com o meu carro, né? Mas como é que eu vou saber se já não roubaram meu carro lá embaixo? Que horror. É um infeliz. Que horror. Eu vou tirar o abençoado. É um infeliz. Os jovens da minha igreja repreenderam ele, que é um pastor. Falaram, tá repreendido, pastor. Quer dizer, agora hoje, inclusive, ele não pode nem ir na igreja porque o carro tá quebrado, não consegue ir pra igreja. Quer dizer, enfim... Vai que alguém rouba o carro do camarada. E o demônio... Aí o diabo, que eu não tô defendendo o diabo. Eu não sou advogado do diabo. Mas aí é o diabo que tem culpa. Aí o povo coloca toda a culpa no capeta, né? Mas na verdade ele só pode trabalhar, né, pastor? De acordo com a legalidade. De acordo com a legalidade. Então o que o inimigo faz, né? Ele vai lá e começa a te irritar, você vê uma situação e ele... Só que ele coloca situações na sua frente para te irritar. Porque ele te irritando, você não vai frear a tua boca, você vai falar. Você vai liberar a palavra. E é nessa liberação de palavra que ele consegue trabalhar em cima. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente pode até se irar, mas a gente não pode pecar. Irai-vos não pequeis, que inclusive é o nome do nosso novo livro de casais, que ensina casais evangélicos, casais, enfim, né? Não precisa ser exatamente os evangélicos, a brigar de uma forma filosófica. Irar-se um com o outro, mas tentar conter os ânimos e de uma forma bíblica e filosófica, resolver aquilo sem pecar. Uma vez, mais ou menos uns Fazendo meu comercial aqui, pastora, por favor. Há mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu ouvi um testemunho muito forte de um casal, meu pastora Fran, que o marido sempre via coisa onde não existia na esposa. Né? Vivia falando, achando que ela traía, achando um monte de coisa arada. Aí um dia, o diabo pegou e soprou no ouvido dela e colocou um desejo no coração dela de se vingar. Não, já que ele fala tanto isso, então vou fazer. É aquela velha história. Já que eu tô pagando por um negócio que eu não tô cometendo... Então eu vou fazer.
E o diabo preparou uma oportunidade, porque, Claro. primeiro, ele abriu o portal com as palavras. Exatamente. Certo? Ele amaldiçoou. Aí ela se cansou tanto dele caluniar que ela falou assim: então eu vou fazer. Ela também abriu, né? Na verdade, a ela já legalidade, fazia parte do propósito né? do diabo. O diabo já estava mexendo na mente dela. Aí ela já também deu legalidade. Aí o diabo preparou uma situação, aí ela caiu. Aí depois o marido falou: eu falei, você sempre. Blá, blá, blá." Aí ele se achou na razão. Viu como que você me traiu? Ela falou assim: não, você falou tanto que eu quis fazer por vingança. Então o diabo trabalha muito nessa questão de vingança, né, pastor? A palavra de Deus diz que não há nos demônios nem um pouco de bondade. Que eles são completamente maus. Em Ezequiel capítulo 28 fala que quando um fogo saiu do centro dos demônios, do meio deles, os consumiu e os lançou por terra aos olhos dos que os contemplam, e eles se assustaram, mesmo os que os contemplavam. Então eles não têm mais nada, eles perderam tudo que é de bondade, eles perderam. Então eles têm só maldade. É o que eu falo. Mesmo que a pessoa é enganada, né, pensando que é um guia, pensando que é um protetor, pensando que é um mensageiro, um demônio, ele não tem um pingo de bondade. Ele é capaz de pegar um filho de alguém e arrancar os olhos com os dedos. Ele tem capacidade de fazer isso. Ele tem capacidade de fazer coisas tão horrendas que seria até chocante falar o que faria aqui e a forma com que são feitas as coisas. Eu tenho um vídeo, se eu não me engano está aqui no meu iPad, depois eu posso mostrar até para a senhora, de um grupo de satanistas que mataram uma pessoa e que estão num ritual se alimentando dos órgãos dessa pessoa. Eu tenho o vídeo aqui. Eu não coloco isso na internet, até porque é uma coisa muito bizarra, muito terrível. E eu mostro isso na minha escola de libertadores. Posso fazer um merchan? Pode. Eu tenho uma escola de libertadores, onde nós formamos pastores, líderes, no Ministério de Libertação. Se chama CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. Acontece em outubro e novembro, aqui no estado do Paraná, na cidade de Barracão, divisa com a Argentina, né? Dionísio Cerqueira, Barracão. As pessoas que quiserem saber informações podem me procurar na internet, perguntar. E agora no Rio de Janeiro, se alguém do Rio de Janeiro está me ouvindo, dia 21 e 22 de março, eu vou estar em Nova Iguaçu, no Hotel Mont Blanc, dando um CETIB Express, que é um resumão de 2 dias inteiros ensinando. Aí no CETIB, eu mostro esse vídeo no nível 2. Quem já está no nível avançado, já começa a ver esses vídeos. E é um negócio terrível. Então, se você for imaginar o tamanho da maldade do diabo, você não tem ideia de como os demônios são maldosos. Realmente não tem. Com certeza. Eu acho que foi até o senhor que mostrou um vídeo de uma pessoa endemoniada, que ela arrancava as unhas do dedo. Foi o senhor que mostrou, né? Foi. Imagina, arrancou os lábios. Sim. Então, para você ver, aí você vê o quanto que o demônio ele é maldoso. Verdade. Pastor, tem mais algum tipo de portal? Tem? Nossa, se a gente for ficar falando, vamos ficar falando até amanhã de portais. Mas existem alguns portais que são gerados por objetos. E aí entra a história da vela também, tá? Objetos consagrados a demônios trazem para dentro da casa a legalidade. Aí eu vou ter que falar um pouquinho sobre várias linhagens religiosas. Por exemplo, na idolatria, quando nós falamos no Brasil de idolatria, a primeira coisa que a gente pensa é a Igreja Católica. Mas não é só a Igreja Católica, não. O budista tem idolatria, o taoísta tem idolatria, porque eles têm imagens. Atrás de cada imagem há uma entidade espiritual, que nós chamamos de demônios. Então, na idolatria, toda imagem vai gerar uma legalidade ao demônio representado por aquela imagem. Então, se a pessoa, por exemplo, ganhou uma camiseta estampada, a festa da padroeira, tal, e tem a imagem daquela pessoa, aquela camiseta gera uma legalidade.